Falando sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, este é um programa antigo, ele data oficialmente de 1955, e o programa ele tinha como uma concepção bem assistencialista no início. Ele repassava dinheiro ou comprava gêneros na época para distribuir entre as crianças mais carentes do país. O que mudou de lá para cá, né? Com a proposta da descentralização, que iniciou em 1994, finalizando em 1998, então foi totalmente descentralizado, o objetivo do programa começa a mudar. Ele deixa de ser focalizado, passa a ser universal, pelo menos para o ensino fundamental e a pré-escola. Fica de fora algumas modalidades de ensino, né, da educação básica, mas pelo menos amplia para o ensino fundamental e pré-escola. Com isso, atende uma população maior. E o atendimento já não era mais, oficialmente, não era mais somente assistencialista. Era um programa mais de direito, apesar de não estar na legislação. De 2003 para 2009, o que avançou? Com a estratégia Fome Zero, a partir do governo do presidente Lula, se estabelece então um programa de direito humano à alimentação adequada e saudável, né? Isso modifica as leis, foram se modificando, a Constituição Federal foi alterada, teve emenda constitucional para assegurar o direito humano à alimentação, ou seja, a alimentação como direito social. Uma outra discussão durante todo esse período, de 2003 até 2010, foi a mudança do per capita, né? Então a gente estabeleceu per capita diferenciados para as escolas ou comunidades, na realidade, mais vulneráveis, que sejam as escolas quilombolas, os remanescentes de quilombos ou as escolas indígenas, e também as creches. Por quê? Porque a gente atende de 0 a 3 anos e normalmente as creches são de um dia inteiro. E o que significa uma reposição maior energética, calórica, energética, proteica para essas crianças, porque você tem que contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biológico, psicológico e social dessa faixa etária. Paralelo a isso, você deve formar hábitos alimentares saudáveis. Então, o objetivo maior do programa passa a ser esse, e não o combate à evasão, e não apenas a oferta das refeições. Na lei, a gente vem definindo claro, é preciso você estar formando, né, todos os atores sociais desse programa, que sejam, além dos alunos, fundamentalmente os alunos, por ações de educação alimentar e nutricional, você deve estar também empoderando a população, principalmente os pais dos alunos, os professores, a sociedade civil que se volta especificamente para este programa, e através do Conselho de Alimentação Escolar, onde esses profissionais, esses pais, a sociedade civil participa fiscalizando e assessorando, ele precisa ter conhecimento. Então é preciso formar as pessoas para que a gente possa ter assegurado o direito. Né? O direito a um programa que é um programa social e que não é um programa assistencial. A União, ou seja, a União, o governo estadual, o governo municipal não está fazendo favor algum, está cumprindo o direito constitucional. Com essa questão da formação da educação alimentar e nutricional, a lei também avança no sentido de assegurar isso previsto no currículo. O que significa que a gente não precisa criar uma disciplina nova. O que a gente precisa é trabalhar com a SEB, trabalhar no MEC, né, trabalhar com a SECAD, inclusive, por questão dos indígenas, quilombolas, assentados. Qual o currículo que a gente pode discutir nas disciplinas que são dadas? Então a gente pode trabalhar a questão da alimentação em matemática, história, geografia, nas línguas, inglês, espanhol, o que seja. A gente inclusive desenvolveu um projeto junto com a FAO de Educando com a Horta Escolar, que é um projeto que dinamiza a economia local, mas fundamentalmente que você faz com que os professores se envolvam nesse processo de construção de uma educação, de ações de educação alimentar e nutricional por meio de uma ferramenta que é uma horta. E a outra é que também o programa, como social, programa social, ele não é exclusivamente de responsabilidade única e fechado somente na educação. Ele tem uma interface com a saúde, tem interface com a agricultura, tem interface com o controle social, tem interface com o ambiente, com o meio ambiente. Então tem interface com vários outros setores, né, que hoje estão assumindo por outros ministérios. Então, quando você trabalha a questão da obrigatoriedade da compra da agricultura familiar, dos alimentos da agricultura familiar para a alimentação escolar,
você trabalha com setores da agricultura. Então, você trabalha com o Ministério da Agricultura, com o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a Conab, né? Com isso, você faz o quê? Você fortalece a economia local. Mas mais do que isso, você atrai o agricultor para dentro da escola. E quando você atrai mais esse ator social para dentro da escola, ele passa a entender o funcionamento da escola, ele passa a ter um respeito maior pela educação, ele passa a obrigar, inclusive, os filhos deles a irem para a escola, porque é fundamental não só vender, porque você faz uma conexão entre a vida dele, a produção dele, ele enquanto profissional, mas ele enquanto pessoa, para dentro da escola. Então, eu acho que esse é o objetivo também da educação. É quanto mais nós atrairmos a população para que elas possam entender o papel fundamental que a educação, né, repassa, que a educação transmite, que a educação transforma, melhor para o país.